Pessoal, vamos fazer o nosso giro pela política no Rumble do dia 8 de setembro de 2022, hein? Obrigado a todo mundo que vem assistir o nosso quadro aqui. Nesse quadro a gente fala sobre as notícias de política do dia. É lógico, ontem a grande notícia foi o 7 de setembro. Então eu vou fazer um vídeo lá no YouTube, o vídeo provavelmente que vai chamar para esse daqui do Rumble, falando sobre o 7 de setembro, mas também houveram várias outras notícias ao longo do dia de ontem que valem a pena a gente considerar. Eu trago elas todas aqui para o nosso giro pela política no Rumble, que a gente pode falar com mais liberdade sobre isso. Essas notícias foram sugeridas por M. Chaves BR, Catarina Venenosa e várias outras pessoas. A gente vai falar aqui sobre pesquisa Poder Data e Caest, Lula que não quer mais ser chamado de ladrão, Lula. Putz, tinha que ter pensado nisso antes de roubar, cara. Alckmin que não quer mais que falem as frases antigas dele. Putz, Alckmin, você devia ter pensado nisso antes de falar elas, né? E o STF que diz que é escolhido pelo povo. Como assim? Vamos entender esse assunto? Tem muito mais coisas aqui. Vamos começar falando das pesquisas. O nosso agregado socialista aqui incluiu duas novas pesquisas aqui na história, que foi justamente a Poder Data e a Caest. Tem aqui Poder Data, eu acho que não está tudo aqui não, hein? Mas vamos falar delas aqui, né? Ontem a gente falou da Paraná Pesquisas, em que Bolsonaro aparece empatado numericamente, empatado na margem de erro com o Lula, mas para a imprensa não teve isso, porque para a imprensa só importa Datafolha e PEC, Caest também, eles gostam da Caest também, né? Então, aí para a imprensa é assim, né? Estagnado nas pesquisas, Bolsonaro vai usar imagens de 7 de setembro para tentar esvaziar IPEC e Datafolha. Dá para reescrever isso daí, né? Imprensa vai tentar justificar com números inventados pela Datafolha e pelo IPEC que não tinha gente no 7 de setembro, que era pouca gente no 7 de setembro. Esse pessoal tá com problema, cara, porque você viu as pessoas lá. E eu lembro para esse pessoal que não é só... Tem muita gente que viu os protestos só pela televisão, evidentemente, mas as pessoas percebem a movimentação. Aqui no Rio de Janeiro ontem tava um caos a cidade. Tava gente andando para tudo quanto é lado, né? De camisa do Brasil, de camisa verde e amarela, enfim, um monte de gente mesmo. As pessoas percebem, elas veem isso. Não é alguém que contou para elas que teve uma manifestação em Copacabana, não. Elas viram com os olhos dela isso, né? Isso, se você comparar com Datafolha e PEC, realmente é um problema que tem esses jornalistas, né? E é o que eu falo para vocês, algumas pesquisas começam a chegar num caminho razoável. Olha só, a Caest ainda está roubando pra caramba pro Lula, muita coisa mesmo, 10 pontos de diferença agora, mas se você parar para pensar, essa é a menor diferença na pesquisa da Caest desde o início. De novo, mais uma pesquisa que mostra Bolsonaro se aproximando do Lula, né? E mesmo nessa pesquisa que, né, claramente, o cara da Caest eu tô rindo aqui, olha só isso. O ranking wall de pesquisa. Ó, se a pesquisa dá bem para o Lula, então ela é confiável. Se ela dá bem para Bolsonaro, não. É uma coisa meio... Não vale a pena, coisa e tal, né? Esse pessoal, eles estão realmente engolindo a própria cauda. Eu vou te falar uma coisa. Enfim, a Caest... Mas mesmo a Caest está dando a menor diferença possível. E tem uma outra boa notícia, que aqui em São Paulo, na Caest, o Bolsonaro ultrapassou o Lula. Ele está na frente em São Paulo já, que é o maior colégio eleitoral do Brasil. É um estado que gera muito, é muito importante. São Paulo e Minas Gerais, eu diria, são os dois estados cruciais para a eleição no Brasil, né? Então, Bolsonaro já está na frente do Lula lá. E nota, essas pesquisas aqui não pegaram o efeito do 7 de setembro. Eu acredito que sim, vai ter efeito o 7 de setembro, muita gente vai ver, vai perceber que essas pesquisas não querem dizer nada e que tem muita gente a favor de Bolsonaro no final das contas, né? Mas eu já falei sobre o 7 de setembro lá no YouTube, não vou falar muito sobre aqui. E teve outra pesquisa ontem da Poder Data, que deu também Lula na frente, mas uma diferença ainda menor, né? Uma diferença de 6 pontos apenas. Quase na margem de erro, já deu quase o empate ali. Então mesmo as pesquisas que continuam roubando para o Molusco, elas não conseguem esconder o fato de que a distância está diminuindo. Esse pessoal está fazendo isso por quê? Porque eles sabem que, na verdade, Bolsonaro está na frente e que Bolsonaro vai ganhar essa eleição, mas eles estão tendo que chegar lá para o canto, né, chegar nesse nível para poder justificar os números que no final vão sair da eleição no dia 3 de outubro, né? Então, é isso que está acontecendo, as pesquisas estão começando a convergir aí para um número, 6 pontos de diferença já é quase margem de erro, então realmente já é uma boa notícia essa da Poder Data, né?
Bom, isso daqui é só para complementar, porque eu já tinha falado disso, na verdade, né? Mas ontem houve o comunicado do Colégio Notarial do Brasil. Notarial é justamente que trata o pessoal de cartório, né? A agregação dos cartórios e coisa e tal. Tem não sei quantos mil cartórios filiados e coisa e tal, explicando que comprar imóveis em moeda corrente não é dinheiro vivo. Isso é óbvio, todo mundo sabe disso. Eu falei, logo que surgiu essa notícia do Bolsonaro, eu levantei isso. Não, em moeda corrente nacional é real. O cara pagou isso em reais, mas não necessariamente pagou em dinheiro vivo, pode ter pago por TED, por cheque administrativo, por qualquer outra coisa. O ponto é, isso foi pago em reais, não foi pago em dólares, não foi pago em Bitcoin. E para quem não sabe, sim, você pode comprar imóveis com dólares, com Bitcoin, você pode fazer permuta de imóveis, você pode comprar um imóvel com um carro, você pode comprar um imóvel de diversas formas. Isso vai na escritura. Se você comprou um imóvel, trocou por 30 carros. Beleza, tá lá, vai estar lá na escritura. Foi trocado pelos carros tal, tal e tal, chassi tal, marca tal, placa tal. Então vai estar descrito isso lá. O fato de ter dito que era em moeda corrente nacional é porque pagou em reais. Como que pagou em dinheiro vivo? Pode até ser, mas geralmente não é assim por vários motivos. Primeiro, pela questão de segurança, né? Você andar com muito dinheiro vivo é arriscado sempre. O que se faz nesse caso, tipicamente, é TED, transferência bancária. Ou então, como eu falei no primeiro vídeo que eu falei sobre esse caso também, é muito comum você fazer cheque administrativo. Cheque administrativo, você vai no banco, fala com o seu gerente, o gerente vai tirar o dinheiro da sua conta e vai dar um cheque do banco, um cheque do Itaú, né? O remetente do cheque é o Itaú, ou o Bradesco, ou o Banco do Brasil. E daí esse cheque, ele não volta. Ou seja, o banco garante que esse cheque não volta na compensação, não pode ser cheque sem fundo, não pode ter nada de erro ali, e aí você consegue comprar o imóvel com esse cheque, né? Você leva, tem que tomar cuidado, porque é perigoso esse cheque, mas enfim, geralmente ele já vai com destinatário também, já diz quem é a pessoa que vai receber o cheque, a pessoa de quem você vai comprar o imóvel, então no final das contas isso funciona assim. Tudo isso é em moeda corrente. Por quê? Porque foi em real. Não teve outra coisa, não teve permuta, não teve empresa, não teve outro imóvel, não teve nada, né? Enfim, só para deixar claro que não foi em real. Agora, esse caso todo dos imóveis da família Bolsonaro é um absurdo, porque pegaram praticamente todo mundo que tem sobrenome Bolsonaro no Brasil, um espaço de 30 anos, aí acharam um monte de imóveis, que tem gente ali que é primo do Bolsonaro, que Bolsonaro nem fala com o cara, no entanto tá lá na lista como se fosse do clã Bolsonaro. É um negócio realmente... Você vê, o fato deles terem que ter ido tão longe para montar um caso contra Bolsonaro, para tentar acusar Bolsonaro de corrupção, só mostra que eles não acharam nada mais óbvio, né? Qualquer outro político teria 10 escândalos muito mais óbvios do que esse. Aí eles correram atrás de achar esse troço, não temos que juntar mais gente, não se pegar só os imóveis do Bolsonaro, fica muito pouquinho dinheiro, então tem que pegar mais imóveis da família e coisa e tal, e dizer que pagou em dinheiro e não sei o que lá. Para com isso, pô. Realmente é uma coisa que é uma forçação de barra terrível, né? Enfim, o Lula... É só deixar o Lula falar, cara. É impressionante. É só deixar o cara falar que ele sozinho ele se afunda. Ele está dizendo aqui que lavar louça é serviço de mulher. Olha só. A gente quer que a nossa mulher seja respeitada. A gente quer que o nosso companheiro homem, quando a sua companheira trabalha, ele tenha a dignidade de ir para a cozinha ajudar no serviço da mulher, porque assim ele vai ter parceiro. Vocês não sabem como é bom a gente ganhar um salário e no final de semana pegar a família da gente e levar num restaurante para comer. O prazer de uma mãe sair com o seu marido e com o filho e saber que ela não tem que lavar a louça. Ou seja, pior ainda, tinha aquela outra frase, a gente já sabia, já tinha falado sobre ela, e agora ele ainda falou essa, que a mulher saber que não vai ter que lavar a louça, né, coisa e tal. Olha só, isso aqui eu acho engraçado, mas eu vou te falar um negócio, isso aqui em termos de voto, ganhar voto, perder voto, isso não significa nada, tá? Não tem nenhuma mulher que vai falar assim, vou parar de votar no Lula porque ele falou isso, né? Mas o engraçado dessa história é justamente você contrastar com o que a imprensa fala do Bolsonaro, que a imprensa tenta colar em Bolsonaro essa retórica de que ele é contra as mulheres e coisa e tal.
E hoje ele falou sobre que ele é contra os brochas, né? Quem é brocha não vota no Bolsonaro. Se você vê o pessoal que não vota em Bolsonaro, você pode saber que é brocha, né? Enfim, é a imprensa que está falando isso. Mas enfim, eles tentam colar no Bolsonaro essa história de que Bolsonaro é machista, misógino e coisa e tal, quando na verdade o Lula é muito pior que o Bolsonaro nesse aspecto, né? Ele fala muito mais besteira nesse aspecto. Mas não tem problema, porque o Lula não vai perder voto por causa disso, nem o Bolsonaro perde pela imprensa chamar ele de misógino, dessas coisas todas, porque a verdade é a seguinte, a maior parte das mulheres está muito mais preocupada em realmente soluções reais, em melhoria da economia, em ter condição melhor, do que se o cara falou que lavar a louça é trabalho de mulher ou não é trabalho de mulher. Isso é tão irrelevante no final das contas, né? Ninguém se importa tanto com isso, só jornalista da Globo. E só quando é o Bolsonaro. Quando é o Lula falando, ninguém se importa, né? Imagina Bolsonaro falando essa frase. Ia ser uma semana a mídia inteira falando que não, que Bolsonaro disse que é trabalho da mulher lavar a louça e não sei o que lá. Enfim, chega a ser engraçado isso, né? Bom, Jacques Wagner virou réu por corrupção passiva, né? Lógico, coordenador da campanha do Lula. Excelente isso. Olha que bacana, a gente sabe que o PT é cheio dessas trambicagens, é cheio de problema, é cheio de corrupto, a começar pelo corrupto maior, o próprio Lula, né? Mas o Jacques Wagner também tá nessa daí, olha só que coisa, hein? E aí, depois disso tudo, o Lula entra na justiça contra o Bolsonaro, não querendo que o Bolsonaro chame ele de ladrão. Pô, como é que pode, cara? Só o teu coordenador de campanha tá sendo réu por corrupção, você tem escândalos e mais escândalos de corrupção por aí. A propaganda do Bolsonaro que está chamando o Lula de ladrão, na verdade, não está falando isso. Está falando que o Lula enalteceu os ladrões ao falar que o jovem que rouba celular não pode bater no jovem que rouba celular e não sei o que lá. E aquele negócio, né? No final das contas, o Lula falou isso mesmo, ele realmente falou essa frase, que o coitadinho do ladrão de celular e coisa e tal. Amigo, esse é o tipo da coisa que mostra o quanto o Lula está descolado da realidade, o quanto ele está entranhado na bolha esquerdista da elite socialista, porque, cara, a verdade é essa. Quem tem pena do cara que rouba celular é o cara rico, que se for roubado, se tiver o celular roubado, vai na loja, compra outro modelo mais novo, aproveita para comprar um modelo mais novo. Esse pessoal não dói quando roubam um celular dele. Aí eles acham, não, é realmente tadinho do garoto, né? Roubou um celular, pô, não é nada. Agora, o pobre, cara, o cara que parcelou, fez o carnê nas Casas Bahia em 12 meses para pagar o celular dele, o cara fica puto quando roubam o celular dele, pô, é uma sacanagem isso, é roubo. Eu aqui me ferrando para trabalhar para conseguir comprar um celular e o cara vem roubar, pô, que absurdo é esse? Então, esse tipo de frase do Lula é o pior possível. O que Bolsonaro fez foi colocar essa frase na propaganda, e o Lula realmente falou isso. Então, é o tipo da coisa que agora o Lula quer que tire isso daí. Não, que não pode, coisa e tal, né? Vamos ver o que o TSE vai decidir nesse caso. A gente sabe de que lado está o TSE nessa guerra. De qualquer forma, todo mundo sabe que Lula é ladrão. Não tem como evitar esse tipo de conclusão, né? Olha outra aqui. O Alckmin agora quer que o TSE proíba Bolsonaro de usar as falas antigas contra o Lula. Ô Alckmin, você devia ter pensado nisso antes de falar essas coisas, né? Porque é aquele negócio, pô, tu falou, a verdade é essa, você falou todas aquelas coisas do Lula. O que Bolsonaro tá apontando, aí ele tá alegando aqui que não, que ele mudou de ideia, ele não pensa mais daquele jeito. Ok, mas você falou desse jeito. Então, no mínimo, o Bolsonaro tá apontando a hipocrisia do Alckmin de mudar de lado. Que história é essa, né? Realmente ele falou que não tem nada, não tem nenhuma frase montada, tirada de contexto, nada disso. O Alckmin estava lá e falou que não queria que o PT voltasse à cena do crime, né? E falou mesmo, e falou com certeza, ele estava certo então, está errado agora em ficar do lado do Lula. Mas naquela época ele estava certo. Enfim, mas vamos entrar no TSE, vamos ver o que o TSE vai decidir. Eu suspeito que o TSE também vai atender esse pedido, né? A gente sabe de que lado está o TSE nessa história, não sabemos? A gente sabe, a verdade é essa. Bom, sim, teve mais um que foi condenado, o Atush, que é o Leonardo Atush, que é do site 247, ele foi condenado por chamar um assessor de Bolsonaro de nazistinha. O cara ganhou quem é? O Felipe Martins, que é um assessor internacional do presidente da República, e ganhou a indenização na justiça. Olha só, isso daqui, assim, do ponto de vista da lei brasileira, isso está corretíssimo. Se você chamar alguém, insultar alguém, entra na justiça, ganha indenização. Aí você pode até, em tese, a pessoa ser presa, mas realmente ser preso por calúnia, injúria e difamação é raríssimo, tá, gente? Não vou dizer que não aconteça, mas é muito raro. Agora, indenização rola com muita facilidade.
Bom, o Lula tá tendo que mais uma vez ressuscitar aquela coisa, aquela idiotice dele de que, ah não, o Lula subiu nas pesquisas, a gasolina baixa, sendo que o Lula não sobe nas pesquisas desde setembro de 2021 e o petróleo está caindo de preço, né? No entanto, eles ficam tentando colar essa narrativa de que, ai não, o Lula sobe, a gasolina baixa e coisa e tal. Estou falando só para os convertidos deles, porque qualquer pessoa normal sabe que o Lula não está subindo nas pesquisas. Tá aqui, ó, paradão aqui, ó, totalmente parado desde setembro de 2021, que ele está nessa mesma faixa de pesquisa, está subindo nada. E, por outro lado, o petróleo está caindo. Então, na verdade, é o petróleo que está caindo mesmo para derrubar o preço da gasolina. Felizmente, as coisas estão melhorando do ponto de vista econômico, né? Outra coisa engraçada foi isso, né? O STF diz que é a população que escolhe os ministros de forma indireta. Sabe o que estão dizendo aqui, né? A gente vota no presidente e é o presidente quem indica os ministros. E os ministros ainda são sabatinados pelo Senado. Então, de certa forma, são as pessoas que escolhem de forma indireta quem são os ministros, né? A grande dúvida que fica aqui é a seguinte: por que não querem deixar o Bolsonaro, que na verdade a gente sabe que tem a ampla maioria da população favorável a ele, por que querem fazer tudo para ele não ganhar essa eleição, né? Ou seja, será que realmente a população escolhe os ministros, né? Enfim, se a população escolhe os ministros, por outro lado, não é válido a população reclamar dos ministros, uma vez que eles não são deuses supremos, né, que não erram nunca. Se eles foram escolhidos como pessoas normais, eles podem cometer erros, né? Então não tem nada de errado a população criticar os ministros lá. E tem um outro problema dessa fala do STF, que é o fato de que a população escolhe indiretamente os ministros, ok, vota no presidente, o presidente escolhe os ministros, mas não tem nenhum mecanismo para tirar os ministros, porque até aqui a gente viu que não tem nenhum que funcione. Tem muita gente contrária ao Alexandre de Moraes e ninguém consegue tirar o cara de lá. Como é que funciona isso? Como é que é esse processo democrático, entre aspas, de ministro, né? Apesar disso, como eu falei para vocês, eu não acho que isso seja uma coisa ruim. Aquela ideia de, por exemplo, votar em ministros do STF, eu acho extremamente preocupante. Por quê? Porque você vai ter situações em que o ministro vai acabar decidindo de acordo com a política. Nos Estados Unidos eles fazem isso. E o que você tem lá? Você tem aqueles promotores públicos totalmente politizados. Você vê isso acontecer na Califórnia, coisa e tal, que soltam todo mundo, que não prende ninguém por droga. Por quê? Porque aquilo ali é a bandeira política do cara. Bem ou mal, aqui no Brasil você tem um pouco menos de incentivo a isso. Não estou dizendo que os promotores e que os juízes não tenham um posicionamento político, mas a verdade é que eles não precisam ter. Eles podem se contentar em fazer o trabalho tecnicamente, que eles não precisam se preocupar com eleições, reeleições e coisa e tal. Lá nos Estados Unidos eles precisam. E aí você começa a ter decisões que não são bem vistas, né? Tudo bem, a gente sabe que é o que está acontecendo agora. O Alexandre de Moraes está tomando decisões claramente visando prejudicar o Bolsonaro, né? Está claramente fazendo isso. Mas é aquele negócio... ele está fazendo isso por uma questão dele, ele não precisaria. Ele poderia continuar lá como ministro do Supremo sem se preocupar com eleições depois disso. Se você tivesse eleições para ministro do Supremo, todos os ministros estariam preocupados com a reeleição deles, estariam preocupados em fazer novos candidatos e coisa e tal. A coisa pode ser muito mais complicada, né? E só para terminar aqui, rindo dos jornalistas, a Verinha tá uma arara, porque botaram uma placa dela aqui dizendo: você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro, que foi o que o Bolsonaro falou para ela no debate da Band, né? Aí ela: não, porque eu fiz uma pergunta sobre vacinas. E por que a virulência? Porque o desgaste de Bolsonaro. Não foi o que eu perguntei, foi inadmissível, não sei o que lá, tá chorando aqui. Olha só, o problema desses jornalistas é que eles não percebem que eles estão numa bolha deste tamanho, pequenininha, pequenininha, pequenininha. Só tem a galera do Leblon ali, amiguinho deles mesmo. Eles não percebem que o nome deles... Ô Verinha, você já tá no pau do galinheiro, seu nome já tá no pau do galinheiro há muito tempo, cara. Já tá todo sujo de merda. Ninguém mais leva você a sério, não. Isso daqui, o pessoal nem se importou. Você acha que alguém ligou com isso daí? O povo já vê o jornalismo brasileiro como uma corja de políticos disfarçados ali, de propagandistas claros do PT. Ninguém mais leva ninguém a sério. Verinha ficou chateada com isso daqui. Verinha, acredite, se fala muito pior de você por aí, viu? Nos muitos grupos de WhatsApp por aí. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível.
Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí. Toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.